A 123 Milhas anunciou recentemente a suspensão de pacotes e voos da linha promocional com embarques previstos entre setembro e dezembro desse ano. Em vez de devolver o dinheiro, a empresa decidiu reembolsar o consumidor com vales para serem trocados por passagens, hotéis e pacotes vendidos pela própria agência de viagem. Para entender quais os direitos do consumidor nesse caso, eu vou conversar a partir de agora com o professor e advogado Fabrício Pozzocco, que já está aqui com a gente. Só se fala nisso, né, doutor? Muito bom dia, obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Realmente, a gente observa que nessa situação as pessoas ficaram extremamente nervosas e desesperadas, até mesmo porque muitas já tinham toda a programação feita a respeito de como ir viajar, para onde ir viajar. Alguns já tinham lá colocado a questão da lua de mel, dos passeios da família. Tudo isso é programado, nada é feito assim em cima da hora. E por conta disso, muitas pessoas ficaram com esses problemas. Doutor, esse caso mostra pra gente claramente que houve um problema ali na prestação de serviço, né? Nesse caso específico da 123 Milhas, o senhor falou muito bem dessa questão desse planejamento, eu vou mais a fundo, do sonho de repente conhecer algum local, de toda uma estratégia montada ali, né? Uma expectativa gerada nessas famílias. Isso a gente pode, por exemplo, considerar esse consumidor que se sente lesado nesse caso. Ele pode, por exemplo, partir para um pedido, um dano moral? Cabe nesse caso, especialmente? Sim, Juliana. O que a gente observa é que a lei é muito clara quando traz, na verdade, os direitos que o consumidor tem nesse caso específico da 123 Milhas. O próprio artigo 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor deixam claro que o consumidor pode, na verdade, tomar 3 decisões. A escolha do consumidor. A primeira delas é exigir o cumprimento forçado, ou seja, obrigar a empresa 123 Milhas a emitir a sua passagem. A segunda delas é aceitar o outro produto equivalente. É o que a 123 Milhas está fazendo aí, na verdade, oferecendo os vouchers respectivos para que as pessoas possam novamente adquirir produtos e serviços da 123 Milhas. E o terceiro direito é a ideia da rescisão do contrato, com direito à restituição da quantia monetariamente atualizada, né? Ou seja, a quantia mais juros e correção monetária, e as perdas e danos. E aí, dentro da questão das perdas e danos, é onde a gente observa efetivamente a questão do dano moral. Em outras palavras, de repente a sua viagem de formatura, a sua viagem de lua de mel, as férias da sua família, ou até mesmo se nós pensarmos em uma reunião de negócios que foi perdida por conta de todo esse transtorno, a 123 Milhas deverá efetivamente ressarcir os danos, inclusive morais, se for o caso de cada um desses consumidores lesados. Certo, doutor. O senhor trouxe aí algumas opções, inclusive entre elas a opção da 123 Milhas, né, nesse caso, que as pessoas podem aceitar ou não. Essa é a grande questão. Agora, qual o passo, qual o procedimento que esse consumidor que se sente lesado deve seguir? Muita gente já está entrando aí com pedidos na justiça, buscando especialistas na área. As pessoas podem procurar o PROCON. Qual seria esse caminho mais adequado inicialmente? Num primeiro momento, é importante a gente lembrar que o consumidor pode estar ele mesmo, diante de todos esses problemas, procurando os órgãos de defesa do consumidor, no caso específico, o PROCON, para poder fazer uma reclamação administrativa, para ver se a 123 Milhas vai efetivamente resolver esse problema. É importante lembrar que quem escolhe o que quer é o consumidor. O fornecedor, no caso, a 123 Milhas, não pode impor a vontade do consumidor. O consumidor que quiser, aceita o voucher. Aqueles que não quiserem, podem buscar efetivamente os outros caminhos. Mas, pois bem, primeiro contato, tentar resolver isso no PROCON de maneira administrativa ou até mesmo fazer uma reclamação num site governamental, o consumidor.gov.br, consumidor.gov.br, que muitas vezes tem um resultado efetivo.
Agora, Caso isso não venha a acontecer, é importante que ela procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade, procure até mesmo, se for o caso, o Ministério Público e possa mover uma ação pedindo a reparação de todos os seus danos, sejam eles de ordem material, sejam eles de ordem moral. perfeito, doutor. Bom o senhor trazer esse ponto, porque fica muito claro para a gente que esse consumidor não precisa se conformar. De repente, isso pode atrasar um pouquinho mais, ou seja, ele tem o direito de correr atrás daquilo que de fato lhe cabe, não precisa aceitar o que está sendo oferecido pela empresa. E aí, para agilizar esse processo, para quem optar por buscar essa indenização, por exemplo, quais provas, digamos assim, esse consumidor precisa ter em mãos? De repente, prints, algo que possa auxiliar e agilizar também esse processo e ajudar até o profissional, esse advogado, enfim, ajudar esse consumidor a obter o sucesso nessa ação. Quais seriam essas provas que é interessante ter em mãos? Os prints das telas, Juliana, geralmente são extremamente importantes para poder conseguir resolver isso. De uma maneira rápida, todo aquele contato que foi feito com a 123 milhas, toda aquela situação específica, aquilo que foi as correspondências trocadas nesse sentido, muitas vezes são mensagens de texto por WhatsApp ou outro aplicativo de mensagem, tudo isso é prova que pode ser utilizado para que se consiga efetivamente um resultado mais rápido. Vale lembrar que tendo a 123 milhas tornado público essa situação, no sentido de dizer que não vai conseguir cumprir essas ofertas que foram feitas, para o consumidor ele já começa com algo a seu favor. Ele precisa somente conseguir demonstrar agora as tratativas que foram feitas em relação ao cumprimento e aquisição desses planos de viagem, dessas passagens aéreas. Perfeito, doutor. A gente pode falar aqui que é praticamente uma causa ganha para esse consumidor. Juliana, eu não gosto muito de dizer que a questão é causa-ganha, porque na verdade isso não depende efetivamente dos advogados que vão estar fazendo o trabalho, mas depende do juiz. Então, muitas vezes, de repente, a pessoa não consegue fazer a prova necessária, o juiz pede algum documento a mais e a pessoa não tem, mas o que a gente pode dizer, pela experiência profissional, é que existe uma grande possibilidade, mas muito grande mesmo, dos consumidores observarem esses procedimentos judiciais e terem reconhecidos os seus direitos na justiça. Além disso, é importante lembrar que existe toda a possibilidade do consumidor não ser reparado pelos seus danos morais, mas também exigir o cumprimento forçado com a emissão da passagem. A gente fazendo uma pesquisa rápida, a 123 milhas, a gente já consegue observar que publicados a gente já tem mais de 30 decisões na Justiça que obrigaram 123 milhas a emitir as passagens de viagem sob pena de multa, uma multa diária que é muito maior do que o valor da passagem. Então, a gente já começa a observar que as pessoas já estão se movimentando, conseguindo na Justiça o reconhecimento do seu direito. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações, por trazer essa clareza, especialmente para pessoas que passam por situações como essa e também que são aí vítimas, né? Se sentem lesadas nessa situação específica da 123 milhas. Muito obrigada pelas suas informações. Eu quem agradeço a oportunidade, um abraço a você e a todos os nossos telespectadores.